Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trouxe um vídeo super especial. Eu vou falar de um assunto que eu nunca comentei nas redes sociais, nunca falei abertamente sobre ele, mas eu senti muita vontade, eu senti muito forte no meu coração que eu devia gravar esse vídeo antes de qualquer coisa, antes de postar os próximos. Eu senti que esse era o momento certo pra falar sobre esse assunto. Eu recebi algumas sugestões lá no meu Instagram pra gravar alguns vídeos aqui pro YouTube, e uma dessas sugestões era falar um pouquinho mais sobre mim. Então eu acho que esse vídeo vai ser muito bom porque eu vou contar um pouco sobre uma fase da minha vida que foi muito difícil, onde eu tive depressão. E eu jamais imaginei que eu fosse passar por isso, eu jamais imaginei que aquilo estava acontecendo comigo. E talvez você que está vendo esse vídeo agora está passando por isso ou conhece alguma pessoa que também está passando por esse momento de depressão. Se esse vídeo ajudar uma pessoa, eu já vou estar muito feliz. E antes de começar, eu quero que você deixe seu like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos assim que sair e para me ajudar a fazer o canal crescer, o que é muito importante para mim. Bom, há mais ou menos uns 2 anos atrás eu comecei a sentir alguns sintomas de depressão. Não sabia que aquilo estava acontecendo comigo, eu comecei a ficar muito triste, deprimida, sem vontade de fazer nada. Eu lembro que foi quando eu percebi isso, que foi muito forte, foi em um feriado que teve aqui em Goiânia. E eu passei praticamente esse feriado inteiro deitada dentro do quarto e eu, tava muito, extremamente triste. Depois eu pensei assim, não, eu acho que é só um bad day, todo mundo passa por isso. E ignorei aquilo e tentei seguir normal. Só que aí eu comecei a perceber que aquilo não passava. Então eu continuei durante as outras semanas tendo aquele mesmo sentimento, muito desmotivada pra fazer as coisas. Eu achava que eu tava com uma preguiça, assim, e às vezes as pessoas poderiam olhar e pensar, nossa, essa Thaís é muito preguiçosa. Mas, gente, de verdade, não é preguiça, não é corpo mole, é uma sensação muito ruim que você se sente completamente incapaz, desmotivada, desanimada para fazer qualquer coisa, as coisas normais que você estava acostumada a fazer no seu dia a dia. Então eu comecei a sentir muito isso e não passava. Eu ia pra faculdade e lá eu tava muito mal, muita vontade de chorar. Ia pro trabalho também com um nó na garganta e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, ninguém sabia que eu tava tendo aquele sentimento, né, que eu tava me sentindo mal. Por quê? Porque eu não queria contar pra ninguém, porque eu pensava que se eu contasse as pessoas iam me julgar. Uma das características de uma pessoa que tá com depressão, com certeza, é esse medo do julgamento das pessoas, porque ela acha que ninguém vai entender aquilo que ela tá passando. Então, como eu não conseguia entender o porquê daqueles sentimentos, eu achava que as pessoas também não iam entender e que elas iam me julgar. Foi muito difícil eu manter isso, dentro de mim, e isso corroía por dentro, né? E muitas vezes a gente olha as pessoas por aí e a gente jamais imagina que aquela pessoa pode estar passando por depressão, porque muitas vezes essa pessoa não vai contar. Pra ela contar o que ela tá sentindo, ela vai chegar a um nível onde ela não tá conseguindo suportar mais aquilo. E foi o que aconteceu comigo. Eu não tava mais conseguindo suportar aquilo dentro de mim, aquela sensação, aquela tristeza profunda. E as pessoas da minha igreja também não sabiam, porque isso foi uma coisa que eu tinha muito medo de ser julgada ali. E o que é uma mentira, porque aquelas pessoas estão ali pra te apoiar, e eu acredito que é um assunto que deve ser muito conversado dentro da igreja, porque muitas pessoas passam por isso também dentro da igreja, né? E eu falo assim, dentro da igreja, porque por muito tempo isso foi um tabu a ser falado, porque por muito tempo a gente acha que tudo tem que ser espiritual demais e que a gente não é humano e que a gente não tem os nossos sentimentos, né? Mas graças a Deus isso já vem mudando muito, e hoje a gente vê que dentro das igrejas é falado sobre esse assunto. Eu conversei com a minha mãe e ela percebeu que eu tava muito mal e aí eu fui pra terapia. A terapia foi extremamente importante pra mim, porque eu consegui perceber características em mim que estavam
me atrapalhando e eu consegui entender mais o porquê de alguns sentimentos que eu tinha. Uma dessas coisas que eu percebi é que eu tinha uma característica de acumular e de guardar as coisas dentro de mim. As coisas que eu já passei na minha vida, na minha infância, adolescência, juventude, todas essas coisas eu guardava, eu acumulava elas dentro de mim como uma forma de proteção mesmo, de proteção daquele sentimento, daquela dor. Então, uma coisa que me marcou muito e que eu por muito tempo falava que não foi a separação dos meus pais. Eu guardei isso muito dentro de mim e foi algo que me afetou muito. Eu tentei omitir isso, né? E várias dessas coisas acumuladas, tem uma hora que o seu corpo ele sente, uma hora a conta chega. Então, se você tem essa característica de acumular as coisas, eu te aconselho ou a fazer terapia ou a começar a colocar mais pra fora isso, sabe? Pra que você seja curado. Então, assim, várias frustrações na minha vida que, gente, são extremamente normais. A gente tá aqui nessa terra, a gente vai passar por frustrações, por problemas, por dificuldades, por decepções. E o que eu quero falar nesse vídeo não é pra me vitimizar, por autopiedade, nada disso, porque graças a Deus eu já passei e hoje eu consegui vencer isso e eu tô bem. O que eu quero falar mesmo é pra ajudar as pessoas como uma forma de vulnerabilidade mesmo. E eu sei que essa vulnerabilidade pode ajudar outras pessoas que compartilham desse mesmo sentimento. Depois que eu fiz a terapia, eu abri a minha marca, né, que eu comecei a criar as t-shirts, o que foi muito importante pra mim. E aconteceu que por eu ter tido uma melhora, eu larguei a terapia, porque algumas coisas foram resolvidas, eu fiquei melhor. E aí eu parei de fazer. Foi uma falsa melhora, porque eu melhorei um pouco, né? Mas eu tinha saído daquele estado de que eu tava, tipo, completamente no fundo do poço. Eu tinha começado a ver uma esperança novamente. E aí depois de um tempo, de alguns meses, cerca de uns 3 meses por aí, eu comecei a sentir tudo novamente, só que de uma forma muito mais intensa. Então, eu começava a chorar o dia inteiro, uma tristeza muito, muito profunda. Tudo que eu era acostumada a fazer, o que eu fazia, eu tinha largado tudo. Então, eu tinha saído do meu trabalho, que eu fazia estágio na época. Na minha faculdade eu tinha formado, né? Então, eu não tava fazendo mais faculdade. Eu era muito, muito, muito ativa dentro da igreja onde eu fazia parte. E eu larguei completamente tudo, porque eu tinha um sentimento de incapacidade gigante, eu não conseguia fazer nada, eu me sentia muito mal e eu pensava assim, como que eu vou ajudar pessoas se eu mesma não consigo me ajudar? Então isso foi uma coisa que me fez parar e largar tudo, todas essas coisas. E quando eu fiz isso, foi pior pra mim, porque aí eu me senti completamente sozinha. O que na verdade era um sentimento que eu tinha mesmo de solidão muito forte, então eu me sentia muito sozinha e eu sentia uma dor na minha alma que era algo inexplicável e que às vezes eu me apertava assim muito forte pra ver se eu conseguia descontar, extravasar aquilo que eu tava sentindo, sabe? Queria só ficar dentro do quarto escuro. Eu simplesmente não tinha disposição pra nada. Nesse momento eu já nem precisei chegar pra minha mãe pra falar: mãe, eu não estou bem. Já era algo que a minha mãe já tava, tipo, sendo tão parte de mim que não tinha como mais negar isso ou esconder. Eu sempre falei que eu não ia ceder a tomar medicação, a tomar remédio, porque eu achava que se eu tomasse remédio eu tava me entregando. Acho que eu tava sendo muito fraca por estar recorrendo aos medicamentos. Então eu falei que eu não ia tomar nunca. Só que eu tava em um momento que eu queria que alguma coisa tirasse tudo aquilo que eu tava sentindo de dentro de mim, de uma vez por todas. E minha mãe me levou no médico, no psiquiatra. Assim que eu cheguei lá, ele já percebeu que eu não tava bem. E aí ele já passou um monte de exames. Eu fiz esses exames e olha só, os meus exames eram todos alterados.
Eu não sei muito bem os nomes, mas acredito que era lítio, que é algo que está relacionado ao seu humor, alegria, prazer. E alguns desses hormônios relacionados a isso também estavam todos muito baixos. E a minha vitamina D, que é algo que tem total influência aos sintomas que eu tava sentindo de depressão. E aí eu vi que tudo isso estava alterado e aí eu tive que tratar nessa parte da minha saúde mesmo. E aí o meu médico me passou o antidepressivo. Antes de começar a tomar medicação, e quem tem depressão, ela já fica se sentindo muito culpada e acusada. Então eu me culpava demais por estar passando por aquilo. Porque eu pensava assim, cara, eu já conheço Jesus e esse Jesus que eu conheço parece que não tô conseguindo crer que ele é suficiente pra me fazer sair disso. E não só por isso, mas eu me sentia muito culpada, né, por tudo isso. E quando eu comecei a tomar o remédio foi pior, porque eu me senti mais culpada e acusada ainda. E eu comecei a ter uma vergonha de Deus por conta disso. Porque eu achei que Deus, ele tinha se decepcionado comigo por eu estar tomando medicação. Então, olha só, que mentira, né? Eu tive dificuldade nesse tempo de me achegar até Deus, porque eu sentia vergonha dele. Eu sentia que eu tinha decepcionado ele. Lidar com esse sentimento, sabe? Que era tudo uma mentira, só que é uma coisa que parece ser muito mais forte, sabe? Do que você não consegue controlar esse tipo de sentimento. Então, eu sei que Jesus estava o tempo todo comigo, ele estava comigo o tempo todo. E foi por conta dele que eu consegui vencer tudo isso. Em alguns momentos eu chegava pra ele completamente vulnerável, mesmo ali com vergonha, mesmo ali sem, sabe, me sentindo ali tão mal. Eu sei que eu só consegui passar por tudo isso porque ele estava comigo. E por várias vezes ele falava pra mim, filha, olha pra cruz, olha pra tudo que eu já fiz por você, olha pro alto preço que eu paguei pra ter você, olha pro tanto que eu te amo. E isso me dava muita, muita força, me dá força até hoje, mas nesse tempo eu sabia que só Jesus podia me tirar daquele buraco que eu tava, sabe? E bom, eu tomei esse remédio por mais ou menos uns 6 meses e foi muito engraçado, porque quando eu comecei a tomar ele, eu me tornei uma pessoa completamente equilibrada, digamos assim. Foi um remédio que ele me deixou assim, parece que anestesiada, as minhas emoções estavam todas sob controle, tava tudo sob controle, só que podia desmoronar o mundo na minha frente e eu não sentia nada. Eu tava, tipo, adormecida, eu tava assim, sabe? Eu fiquei uma pessoa sem emoções, parece. E aí eu estranhei muito isso, porque tudo que tava muito aflorado em mim depois, eu já não sentia mais aquilo. Mas foi por um tempo só até o meu organismo acostumar com aquilo, né? E enfim, eu tive que recorrer ao remédio, sim, eu tive que recorrer à terapia, eu voltei pra terapia nesse tempo. E eu tive que entender que eu era humana e que tinha vários fatores que estavam influenciando aquilo, mas que aquilo não diminuía quem eu era, não diminuía o amor de Deus por mim, não diminuía o meu valor, não alterava o fato de que eu podia ser usado na vida de outras pessoas. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque eu sempre acreditei muito que das minhas feridas iam sair poder pra curar outras pessoas. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra dizer pra você que você é muito maior do que isso que você tá passando, que você é especial, que tudo isso vai passar e que o amor de Deus por você nunca vai mudar. Uma das coisas que eu sempre tentava lembrar nesse tempo onde eu passei por depressão e que foi muito difícil, é um versículo que fala que nada pode me separar do amor de Deus. E essa é a verdade absoluta sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa aquilo que você esteja passando, nada vai poder te separar do amor de Deus. E eu tenho certeza que isso tudo que você está passando, um dia você vai poder testemunhar e vai poder contar a sua história e ajudar outras pessoas. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais sobre essa história, e esse vídeo de alguma forma possa ter te ajudado. Se você conhece alguma pessoa
que esteja passando por isso, compartilhe esse vídeo com ela. Muito, muito obrigada por ter chegado até aqui, de verdade, e um beijo, até o próximo vídeo.